Paulista 2022. Caleri decide, São Paulo vence Palmeiras por 3-1 e abre vantagem. Os mais de 60 mil São Paulinos que estiveram presentes no estádio do Morumbi na noite de hoje, 30, saíram enlouquecidos com a proximidade de um bicampeonato paulista que não acontece há 30 anos. No primeiro jogo da final contra o Palmeiras, o São Paulo contou com Jonathan Caleri mais uma vez decisivos para vencer o rival por 3-1 e abrir uma vantagem na decisão. O argentino foi responsável por abrir e fechar o placar no Morumbi. O jovem Pablo Maia, mais uma vez em chute de fora da área, fez o outro gol do São Paulo. Enquanto o Morumbi explodia com a vantagem, Rafael Veiga descontou, dando esperança para o Palmeiras de uma virada em casa. Um dia antes do primeiro jogo da final, Rogério Ceni disse que o apoio da torcida seria importante para que o São Paulo equilibrasse a disputa contra o Palmeiras, apontado por ele como favorito. Um show desde antes de a bola rolar foi uma resposta ao pedido do treinador. O Morumbi explodiu a cada gol e tremeu na pressão dos São Paulinos a cada ataque do Palmeiras ou decisão da arbitragem. O Palmeiras agora precisa juntar os cacos e tentar reverter a situação dentro de casa. O time de Abel Ferreira precisará vencer por 3 gols de diferença para ficar com a taça, ou por 2 para levar o jogo para os pênaltis. O São Paulo pode perder por até 1 gol de desvantagem que sairá do Allianz Parque com o bicampeonato. Depois de muita briga nos bastidores, o segundo jogo da final acontecerá no próximo domingo, 3, às 16 horas, de Brasília, no Allianz Parque. O melhor, Jonathan Caleri, São Paulo. O camisa 9 mostra a cada partida a importância de sua contratação na temporada passada. Além dos 2 gols decisivos para que o São Paulo fosse para o segundo jogo com uma situação confortável, Caleri foi fundamental para incomodar a defesa palmeirense. O argentino deu muito trabalho a Murilo e Gustavo Gomes. O pior, Murilo Palmeiras. O zagueiro do Palmeiras teve uma atuação muito insegura, não conseguiu se antecipar em quase nenhum lance e, parecendo assustado, foi muito burocrático ao auxiliar a construção de jogadas. Caleri se impôs fisicamente e não deu respiro para o zagueiro. Para coroar a noite ruim, a bola ainda desvia nele no lance do segundo gol. Cronologia do jogo. O São Paulo teve mais a bola por todo o primeiro tempo, mas o Palmeiras, mesmo acuado, soube administrar o volume do time da casa, sem correr riscos enormes. Até que, aos 49, numa jogada despretensiosa pela esquerda, Wellington cruzou e a bola bateu na mão de Marcos Rocha. O VAR chamou o árbitro Douglas Marques das Flores, que apontou o penal, bem cobrado por Caleri, 1-0. Na segunda etapa, o Palmeiras teve ainda menos criação, e o São Paulo, senhor da partida, não demorou para transformar o volume em gol. Aos 19, Pablo Maia, sem marcação, aproveitou bola na entrada da área do Palmeiras e bateu forte para fazer 2-0. A bola desviou em Murilo e matou o Everton. Com 2-0, o São Paulo recuou um pouco suas linhas sem a bola, mas seguiu agredindo quando a tinha. Aos 35, após chute de Pablo Maia que desviou em Murilo, o São Paulo chegou ao terceiro. Sem outro remédio que não diminuir o prejuízo, o Palmeiras fez o primeiro aos 40, em cobrança de falta pela lateral do campo. A bola bateu em Caleri antes de entrar. O Palmeiras passou os minutos finais pressionando o tricolor, tentando chegar ao segundo gol, mas o São Paulo se defendeu como e segurou o 3-1. Veiga leva perigo após boa jogada pela esquerda. Foi aos 9 minutos que o Palmeiras bateu com muito perigo pela primeira vez. Atuando em dupla, com Piquerez mais espetado e Scarpa pelo meio, o Palmeiras dobrava para cima da defesa do São Paulo. Piquerez cobrou lateral, recebeu de volta e entrou driblando pela lateral da área.
O cruzamento rasteiro veio na medida para Veiga bater de esquerda. A bola passou raspando a trave. São Paulo responde em grande jogada de Igor Gomes. O Palmeiras adotou uma tática de marcação individual em Rodrigo Nestor, principal homem de construção são paulina. Dessa maneira, coube a Igor Gomes ser o responsável por se deslocar e comandar as jogadas ofensivas do São Paulo. Um dos alvos da torcida nos últimos jogos, o camisa 26 teve uma boa atuação no primeiro tempo e criou a principal jogada do São Paulo. Aos 11 minutos, Igor Gomes conduziu para o meio e inverteu, de trivela, para o Wellington. O lateral cruzou para trás, rasteiro, e Alisson finalizou. A bola resbalou no travessão antes de sair em tiro de meta. Palmeiras chega com bolas invertidas. A tática do Palmeiras, além de chegar com facilidade, incluiu inversões de jogo. Quase sem olhar, Dudu e Rafael Veiga deram, da direita, 2 bons passes longos para Piqueires receber na esquerda e chegar com perigo. Pênalti polêmico coloca o São Paulo em vantagem. A partida já se encaminhava para o intervalo quando Alisson tentou o cruzamento e a bola desviou em Marcos Rocha. Imediatamente, os jogadores do São Paulo reclamaram de um toque de mão do jogador palmeirense. O árbitro Douglas Marques das Flores mandou o jogo seguir, mas rapidamente pediu que os jogadores esperassem para reiniciar a partida e foi até o VAR. Acompanhado de perto por Abel Ferreira, o homem do apito reviu o lance e entendeu que o desvio de Marcos Rocha foi faltoso. Na cobrança, Jonathan Calleri deslocou o Everton e abriu o placar para o São Paulo. O gol estremeceu o Morumbi e fez até com que um dos gandulas comemorasse dando cambalhotas. Abel leva amarelo e auxiliar é escalado para protestar por ele. Abel Ferreira esteve agitado em todo o primeiro tempo. Gesticulou muito e reclamou com a arbitragem ao ponto de ser amarelado pelo juiz, aos 34 minutos. Quando o VAR chamou o árbitro, aos 48 da primeira etapa, para verificar um possível pênalti, o técnico foi o primeiro a chegar para pressionar o juiz. Temendo levar o vermelho, Abel deixou a tarefa de reclamar com o juiz para o auxiliar Vitor Castanheira. Mais um chute de Pablo Maia estufa as redes. Talvez a principal mudança no time do São Paulo ao longo do Paulistão, Pablo Maia se mostrou decisivo mais uma vez. Já tinha sido dele um dos gols na vitória por 4-1 sobre o São Bernardo, nas quartas de final, com passe de Rodrigo Nestor e uma forte finalização de fora da área. Diante do Palmeiras, a receita se repetiu. Depois de uma inversão de jogo de Igor Gomes, Rodrigo Nestor dominou dentro da área na direita, virou o corpo para trás e achou Pablo Maia completamente livre. Assim como contra o São Bernardo, o volante arriscou de longe. A bola desviou em Murilo e deixou o Everton sem chances de evitar o segundo gol são paulino. Atuação do São Paulo. O São Paulo aproveitou as opções que o Palmeiras dava no primeiro tempo. A tática de marcação encaixada de Abel Ferreira fez com que a bola ficasse com mais espaço nos pés de Léo e Diego Costa, na defesa, e Igor Gomes, no meio de campo. Foi assim durante quase todo o primeiro tempo. Dos pés de Diego Costa saiu uma perigosa falta para o São Paulo, aos 40 minutos. O zagueiro quebrou as linhas palmeirenses com um passe longo que achou Éder. O atacante girou sobre Gustavo Gomes e sofreu a falta. Na cobrança, Nestor chutou em cima da barreira. Defensivamente, o São Paulo mudou no segundo tempo. Na vantagem no placar depois do gol de Jonathan Calleri, o time do Morumbi passou a se defender em uma linha de 5 defensores, em alguns momentos, até 6. Com 2 blocos recuados, o tricolor deixou o Palmeiras com poucas opções. Na maior parte do tempo, a equipe de Abel Ferreira tentava lançamentos longos, facilmente cortados pela defesa.
Mesmo mais recuado, o São Paulo aproveitou as chances que teve. Em jogadas laterais, o time de Rogério Ceni construiu a vantagem com gols de Calleri e Pablo Maia. Atuação do Palmeiras. Acuado pelo volume do São Paulo, o Palmeiras teve alguns bons momentos no primeiro tempo, com bolas invertidas para seus alas. Com Veiga e Dudu muito marcados, o time criou pouco, e Marcos Rocha foi quem teve a bola nos pés por mais tempo. Na segunda etapa, a falta de criação continuou sendo a tônica do Palmeiras, que simplesmente não conseguiu encontrar maneira de se organizar e fazer uma mísera jogada pensada. O time abusou de bolas esticadas, que batiam na parede defensiva do São Paulo e viravam contra-ataques. O time acha um gol em falta despretensiosa pela lateral. Muito pouco futebol.